Paz do Senhor, meus irmãos, bom dia. Domingo hoje, um dia bonito que Deus nos deu e mais uma vez estou aqui para trazer a cada um dos irmãos do campo Tangará da Serra, AD Tangará da Serra. Hoje vamos meditar uma palavra rápida na carta do apóstolo Paulo aos Romanos, no capítulo 12, o verso 21, que diz assim, não te deixes vencer pelo mal, mas vença o mal com o bem. O apóstolo Paulo, na sua época, ele quis transmitir a nossa Igreja do Senhor uma palavra que reflete bem os dias que nós estamos vivendo hoje. Na visão do apóstolo Paulo que ele tinha de mundo, que nós como humanos vivemos, ele quis nos dizer que devemos pagar o que nós recebemos com a mesma moeda. Será que é assim? Ou seja, devemos vencer o mal que nos fazem com o mal. Não é assim desta forma que a palavra de Deus nos orienta. Se alguém nos ofender, nós também devemos ofender? Não. Se alguém nos injuriar, nós devemos também injuriar estas pessoas? Não. E por aí se vai. Mas isto notoriamente é o que nós vemos hoje no mundo perverso, corrupto, manchado pelo pecado, onde as pessoas elas têm deixado que o seu interior ele se sobreponha sobre a sua vontade própria. Mas o apóstolo Paulo, ele quis nos alertar, dizendo que nós não devemos ser e agir desta forma, porque nós temos um compromisso com Deus, nós temos o compromisso de fazer com que o Evangelho de João 3,16 seja propagado, quando diz que Deus amou o mundo de tal maneira que deu seu Filho único para poder salvar todas as pessoas que nele crê. Então, quando nós propagamos o amor de Deus, aquele que nós temos no nosso coração, nós não deixamos que o mal ele se vença também com o mal, mas devemos pagar o mal com o bem, porque a verdadeira vitória é aquela que nós conseguimos vencer com o bem. Se observarmos nas Escrituras, nós vamos ver alguns exemplos que a palavra de Deus nos orienta quanto a esse texto básico que o apóstolo Paulo escreveu lá em Mateus, no capítulo 5, verso 44, também no Evangelho de Lucas, no capítulo 6, o verso 27, diz que nós, como cristãos, temos alguns deveres com os nossos inimigos. E o primeiro dever que nós temos é amar eles, porque Jesus os amou morrendo na cruz do Calvário. O segundo dever está em Mateus 5,44. Nós devemos abençoar e não pagar o mal com o mal. Também nesse mesmo capítulo diz que nós devemos fazer o bem aos nossos inimigos. Nós devemos orar pelos nossos inimigos, nós devemos emprestar a eles o que nós temos, o nosso amor, a nossa alegria, a nossa paz, a nossa fé, a nossa esperança. Devemos ser bondosos para com eles. Evangelho de Lucas, capítulo 6, o versículo 35 e 36, nos fala sobre isto. Devemos ser misericordiosos para com eles, devemos dar o que nós temos de melhor para que eles também possam se tornar pessoas melhores, porque nós, como cristãos, cidadãos dos céus, nós devemos fazer o bem às pessoas que nos fazem o mal. Nós devemos fazer o que Jesus fez na cruz do Calvário, quando ele não olhou a nossa identidade, ele não olhou
a pigmentação da cor da nossa pele, ele não olhou a raça, a tribo, a nação, mas ele veio indistintamente para todos os homens na face da terra, porque a palavra do Senhor diz que no princípio o homem ele perdeu a sua identidade com Deus, e ele foi afastado, ele perdeu o elo, a comunhão, o vínculo, sendo necessário que Jesus viesse para restaurar esta comunhão. Mas, pastor, isto é difícil? É, porque nos dias que nós vivemos, o mal ele tem se sobressaído sobre o bem, mas você tem uma identidade cristã, você tem o amor de Cristo no seu coração, e assim, quando nós o temos, estes princípios, nós devemos prezar o que a palavra de Deus nos orienta. E na palavra do Senhor nós temos exemplos de pessoas que amaram seus inimigos. Primeiro, foi Deus. Ele teve misericórdia do homem quando ele pecou, amou o homem incondicionalmente, tanto é que entregou o seu próprio Filho Jesus Cristo por causa do pecado do homem. Depois nós temos Abraão na sua jornada, ele também amou. Nós temos Davi, temos Eliseu, temos Estevão, temos o apóstolo Paulo e o próprio Jesus. Então, meus queridos irmãos, saiba de uma coisa: não vença, não pague o mal com o mal, porque Tiago, no capítulo 1, o verso 12, está escrito: bem-aventurado é o homem que suporta com perseverança a provocação, porque depois de ter sido aprovado, receberá a coroa da vida, a qual o Senhor prometeu aos que o amam. Então, bem-aventurados somos nós, se imitarmos a palavra de Deus, se imitarmos o que Jesus fez. Jesus, ele amou, sendo provados e aprovados por ele. Lembremos de uma coisa: não é pagando o bem com o mal que nós vamos vencer, mas é amando o nosso inimigo. Salmo 116, 1 e 2 diz assim, amo o Senhor, porque Ele ouviu a minha voz, Ele ouviu a minha súplica, porque Ele inclinou a mim os seus ouvidos, portanto invocarei eu, enquanto assim o viver. Meu querido irmão, as experiências que você vive no seu dia a dia, da bondade de Deus para comigo e para com você, é a resposta das nossas orações. E são grandes encorajamentos para nós continuarmos praticando e realizando ações de bem, de bondade para com os nossos inimigos. Pense nisso nesse dia de hoje. Se torne uma pessoa melhor, se torne um cristão amoroso, se torne um cristão amigo dos teus inimigos, para que eles também possam se tornar amigos de Deus e se tornar os seus amigos. Que Deus em Cristo te abençoe e que esta palavra possa falar ao teu coração. Quero orar por você nesta manhã. Pai eterno, em nome do Senhor Jesus, os teus filhos que estarão alcançando ou sendo alcançados por esta palavra, eu quero rogar ao Senhor que cobre-nos debaixo do sangue de Jesus, acampe o anjo do Senhor ao nosso redor e nos livre de todo mal, de toda doença, de toda praga, de toda sorte de doenças. Deus nos cubra debaixo do teu manto sagrado e nos livre de todo mal. Soberano Deus, guarde a tua igreja, os teus filhos, e coloque o amor do Senhor no coração de cada um, para que possamos vencer o mal com o bem. Em nome de Jesus, eu abençoo a família dos teus filhos e rogo a ti, fique conosco, em nome de Jesus. Assim, meu querido irmão, receba o meu abraço como teu pastor, em nome de Jesus. Amém. Tenham um bom dia.